E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Mais uma vez, estamos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, estudando o primeiro item, o conhecimento do princípio das coisas. E vocês que nos acompanham através do YouTube da TV Mundo Maior, se você está gostando deste programa, deste vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para mais pessoas terem acesso a essas informações e, principalmente, inscreva-se no nosso canal. Porque quando você se inscreve, você passa a receber todas as notificações de vídeos novos que a TV Mundo Maior traz até você. O que é tão importante, né, André? Hoje em dia, a gente distribuir esse conteúdo e o YouTube é uma grande plataforma para isso. É fundamental, Júlia, é fundamental que você entenda que este trabalho, que certamente você pode ser um reprodutor dele, um divulgador, está na sua mão, a partir desse momento, para você também fazer a sua parte. A TV Mundo Maior está fazendo a parte dela, com o esforço de muita gente, cortando na carne mesmo, para conseguir que tudo funcione. Você faz a sua parte, você se inscreve, você compartilha, você anuncia, você é uma boa nova aí em casa. Você também multiplica isso. Exatamente, é tão importante a sua participação. Então compartilhe, inscreva-se, curta, manda para todo mundo. André, nós paramos na resposta da pergunta número 18 no último bloco. Exatamente, Júlia. Agora vamos ver o que o como Kardec, que Kardec se saiu dessa, se ele quietou. Eu se acho ele que quietou não, o facho e os espíritos, agora a gente deu uma explicação que ele ficou sossegado, né? Eu acho que não, e a gente vai ver na tela agora a pergunta de número 19. Isso mesmo, dá uma olhadinha aí. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Tá ele insistindo de novo. Mas não sei o que, tem que se depurar e tem que ter mais faculdades. Mas aí ele volta lá. Mas escute, seus espíritos, por favor. Não, uma perguntinha aqui. Não dá um jeito da gente fazer um achego aí, ó. Os homens não podem, pela sua investigação científica, pela sua inteligência, penetrar em alguns, ele já não está pedindo todo o princípio das coisas, ele já então restringiu, já que ele sabe que o princípio não dá, que há uma dificuldade por falta de elementos que captem de maneira mais adequada, ele então agora está se restringindo para perguntar se, em alguns dos mistérios da natureza, a ciência humana não seria capaz de penetrar, porque é esse o sentido agora. Já que ele não pode fazer o mais, está tentando ver se consegue fazer o menos, que é penetrar alguns mistérios ou segredos da natureza. E aí, quem será que os espíritos responderam, hein, Júlio? Será que eles deram mais uma vez uma tentativa de fugir? Lambarim ensaboado. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Bem, então os espíritos estão dizendo, a ciência é ótima. A ciência é algo que os espíritos realmente identificam como um poder que é o de desenvolver a inteligência. Sim. Para chegar ao entendimento de outras coisas mais profundas. Mas não é a inteligência, mesmo desenvolvida na ciência, que será capaz de superar certas barreiras que o homem ainda enfrenta pelo seu estado físico num mundo como este. Ele precisará vencer isto. E a gente voltaria na primeira resposta, André, que os espíritos dão a questão de número 17, que é um limite até da Terra. O planeta que a gente vive, a ciência vai se desenvolver até o limite do possível. Exatamente. Dentro dessa estrutura. Exatamente, né? Porque veja só, vamos fazer um raciocínio. Você aqui na geral, põe na geral aqui, Everaldo, por favor. Olha. Vamos pensar uma coisa. Nós pegamos os nossos telescópios, miramos para o céu, durante a noite vemos os planetas, vemos os satélites, vemos essas coisas. Mas você já pensou que podem existir corpos
cósmicos que sejam invisíveis, mundos Sim. que estejam numa dimensão que a nossa capacidade de perceber não consiga captar, nem com os aparelhos que nós estamos trabalhando. São invisíveis as nossas lentes, As nossas né? lentes, as nossas percepções. Ou seja, como é que nós poderíamos entender coisas se a nossa capacidade de retenção, de apreensão ainda é tão limitada? Sem dúvida. Então, não é a inteligência, é a nossa ciência que são aquelas que vão conseguir vencer estes limites. É toda uma estrutura que envolve a mente, que envolve a nossa abrangência como espíritos e que pode, a partir daí, usando outros valores, outros conceitos e outras ferramentas, chegar a amplificar esse mundo de compreensão. Por isso que é importante que você perceba que existem limites para o homem neste mundo, como o Júlio lembrou. Este é um mundo de prova e expiação. Nós não vamos conseguir fazer tudo aqui. É preciso evoluir para outros patamares, para ampliar compreensão e poderes de faculdades do espírito e assim chegarmos a esta divisão ou este divisar, este ver aquilo que ainda nós não conseguimos ver agora. E depois de 3 perguntas, finalmente Kardec faz um comentário, né? Que a gente vai Exatamente isso. Vamos ver o comentário de Vamos. Kardec. Vamos ver na sequência. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. E olha, em 1857, essa resposta chega ao mundo que até hoje vê os efeitos desta constatação. As pessoas mais inteligentes geralmente são as mais céticas. São as que menos aceitam as verdades que, às vezes, os fatos demonstram. São Sim. aquelas que se dão por muito capazes e elas não cedem, não aceitam coisas que elas mesmas não são capazes de explicar. Elas não gostam. Eu já ouvi gente falando assim, eu não leio o livro, sabe por quê? Porque uma outra pessoa escreveu esse livro. E uma outra pessoa é tão ignorante quanto eu. Então eu não Olha leio só. esse livro. Eu não leio livros por causa disso. Então eu acho que está esperando Deus escrever um livro. Né? Vai ser o único livro que ela vai ler. É o ler, único né? livro que ela vai ler, né? Então veja só como o que Kardec está comentando é absoluta verdade. A nossa capacidade intelectual, às vezes, é nossa inimiga. Sim. Nós nos deixamos arrastar pelo orgulho, pela pretensão de sabermos tudo. Você pergunta para uma pessoa simples e explica para essa pessoa, nossa, que interessante, eu vou pesquisar, eu vou ver o que é isso. Você pega um doutor e você apresenta para o doutor a mesma coisa e fala, não, isso daí não é assim, isso é bobagem. Ignora completamente aquilo, né? Nós vemos essa história falada por Paulo de Tarso no maravilhoso romance Paulo e Estevão, Sim. quando o sonho dele era pregar em Atenas, no berço da filosofia, e por fim ele consegue, depois de muito caminhar, muito sofrer, no aerópago de Atenas, pregar o cristianismo. E foi a maior decepção da sua vida. Segundo o Espírito Emmanuel relata nesta obra magistral, Paulo e Estevão, psicografado por Emmanuel através de Chico, esse momento é frustrante, ele nunca chorou tão amargamente quanto ele chorou depois de ter pregado para os sábios de Atenas. E então, é aquilo que Kardec, depois de muitos séculos de Paulo de Tarso, nos explica. Nossa inteligência muitas vezes cria problemas. Não porque ela seja incapaz de resolvê-los, mas porque o nosso orgulho, a nossa postura arrogante, prepotente ou presunçosa fecha as portas daquela curiosidade, daquele desejo de aprender. A gente vai se embolorando com o saber. Exatamente. E a gente teve uma participação aqui, André, muito interessante da Sheila Crianças, nossa Sim. querida amiga. Um abraço, Sheila, obrigado pela mensagem. E ela mandou o seguinte: boa tarde, depende do assunto, respondendo aquela nossa Sim. pergunta. Quando tenho dúvidas, busco esclarecimento para poder passar a informação com mais propriedade. Quando de um assunto delicado, tento falar o mais perto possível da linguagem deles. Beijos. Sheila, mas veja só, pense bem.
não é o que a gente sabe que define realmente o que é que a gente está querendo passar para a criança. É fundamental que a gente tenha conhecimento prévio. Mas às vezes você tem conhecimento e muito amplo e você diz, não, ainda não posso falar isso para essa criança que ela não vai entender. Mesmo adaptando a linguagem. Mesmo adaptando a linguagem. Quando muito fazer uma parábola, uma explicação assim muito sutil, muito poética, aí talvez a criança fique satisfeita por aquele momento. Mas o que nós estamos observando é que quem define a hora de ser fecundado com explicações mais complexas não é quem explica, é quem precisa da explicação, é quem vai ouvi-la. E é exatamente quando aquela criatura, aquela criança, aquele jovem demonstra que está maduro, aí então a pessoa que já conhece pode ensinar. É claro que se a pessoa não conhece, ela não terá ela pessoalmente como ensinar, mas ela pode falar, olha, eu não entendo isso, mas eu vou falar com o meu amigo é doutor nesse negócio, eu vou trazer ele aqui para explicar para você, porque agora você pode entender. Ela só vai tomar essa decisão quando ela perceber Isso, que pode. que né? que está preparado o solo. Está preparado. Você tem lá a passagem de Jesus que fala do semeador. O semeador saiu a semear e jogou as sementes. E as sementes caíram em diversos lugares. Sim. Mas só houve um lugar que ela brotou, quando o solo estava pronto. Então o que define a semente, se nasce ou não é o semeador, é o solo. É o solo, né? Exatamente. E a gente vai continuar falando sobre isso no nosso próximo bloco, nosso último bloco, porque nós vamos para um rápido intervalo. Mas antes, sabe o que você pode fazer nesses 2, 3 minutinhos? Acessar o site amigosdaboanova.com.br/espiritismo-SOS ou pegar o seu telefone rapidinho e ligar para 0800 12 18 38 e fazer parte da campanha O Espiritismo Precisa de Você. Você que ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pode se tornar agora. Ligue lá para os nossos atendentes ou entre pelo site mesmo e faça a sua associação. Você vai receber uma série de benefícios, como descontos em livros, DVDs, palestras, eventos e muito mais. E dessa forma, você estará contribuindo para a divulgação da doutrina espírita e da mensagem do bem para o mundo inteiro. Então participe da campanha e nós contamos com você. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Até lá!